Atenção, emissoras da rede Manchete de televisão para o top de 8 segundos. Remington, tecnologia a serviço dos seus negócios. Você sabe que dia é hoje? Hoje é dia de comprar uma portátil Remington para o seu pai. Elas são bonitas, macias e muito gostosas de escrever. Seja qual for o dia, o presente é sempre uma Remington. Jornal da Manchete, segunda edição. Um oferecimento Fiat Prêmio. Melhor não deixar para depois. Bic Chama e Mini Bic. O grande e o pequeno charme da Bic. O Banco Central já trabalha com uma inflação de 900%. Fornecimento de energia elétrica pode sofrer colapso em 4 estados. O Conselho Monetário Nacional se reúne para concluir que o Brasil vai bem. O ministro Antônio Carlos Magalhães faz severas críticas ao pronunciamento do deputado Ulisses Guimarães na TV. No Irã, o Ayatollah mostra que está vivo, mas com a saúde por um fio. E no Rio, os técnicos não sabem explicar o objeto voador que caiu na região dos lagos. No ar, o Jornal da Manchete, segunda edição. O CISI, Conselho Interministerial de Salários das Estatais, esteve reunido em sessão extraordinária esta noite em Brasília. O objetivo da reunião foi definir o critério de devolução das URPs congeladas nos meses de abril e maio. Segundo o ministro do Trabalho, Almir Pazianotto, os funcionários públicos vão receber na data base a variação da inflação dos últimos 12 meses, descontadas todas as antecipações salariais. Isso significa que, com o congelamento, o servidor vai receber a inflação do período menos 10 URPs. Banqueiros, empresários, trabalhadores e ministros se reuniram por 40 minutos. Eles sorriram, afirmaram que está tudo bem, se abraçaram e se despediram. Essa foi a reunião de hoje do Conselho Monetário Nacional. Durante a maior parte da reunião, falou-se sobre a dívida externa. O único momento em que o ministro Mailson da Nóbrega falou sobre o Brasil foi para dizer que há uma histeria em relação à inflação. Mas ele garantiu que está tudo bem e reiterou que a inflação do mês de julho é mero acidente de percurso. O clima era de tal modo otimista durante a reunião do Conselho que uma das pessoas presentes fez uma observação. Era como se não tivesse problemas com o congelamento das URPs do funcionalismo, como se os funcionários do Banco do Brasil não estivessem em greve. A observação final desse mesmo espectador foi quase uma desculpa. É que o ministro Mailson da Nóbrega se acostumou aos ares da Europa e ainda não percebeu o que está no Brasil. Logo depois da reunião do Conselho Monetário Nacional, o ministro do Planejamento, João Batista de Abreu, admitiu que a taxa de inflação do mês de julho vai ser alta, mas disse que não chega aos 24%. O ministro frisou que nada de novo deve ser feito, exceto colocar em execução as medidas já tomadas. Enquanto isso, o Departamento Econômico do Banco Central, que estava trabalhando com uma projeção de inflação de 600% ao ano, ou uma taxa mensal de 17%, agora passou a trabalhar com uma expectativa de inflação de 900% ao ano, o que corresponde a 21,15% ao mês. A criação da Sebraban, Câmara das Empresas Brasileiras de Capital Nacional, formaliza o lobby dos empresários nacionais junto à Constituinte. Segundo o presidente da entidade, Otávio Ataíde, a estratégia imediata é a manutenção da definição de empresa nacional, a garantia do mercado interno como base do desenvolvimento e o capítulo de ciência e tecnologia, que mantém a reserva de mercado para a informática. Em resumo, um compromisso da entidade como representante do empresariado brasileiro é reabilitar o Brasil. As empresas de capital nacional querem que a nova Constituição garanta o seu espaço no mercado interno. A Sebracan representa os interesses de mais de 200 mil pequenas, médias e grandes empresas. A cerimônia no auditório do Congresso foi prestigiada por muitos constituintes.
A Sebracan representa mais de 200 mil empresas totalmente nacionais. São pequenas, médias e até grandes empresas. Esses empresários apoiam o texto da nova Constituição aprovado no primeiro turno, inclusive as conquistas dos trabalhadores, e querem garantir o espaço para o capital nacional. Nós não estamos contra as multinacionais, nós estamos a favor da empresa nacional. Nós queremos, inclusive, fazer um projeto Brasil, ou seja, um projeto econômico de brasileiros para o Brasil, com economistas brasileiros que conheçam a realidade nacional e que não fiquem trazendo fórmulas de fora e adequando a nossa economia aos moldes e às realidades do comércio, da economia internacional. O Banco Central decretou intervenção na empresa paulista Spot, distribuidora de títulos e valores mobiliários S.A. Segundo o Banco Central, a empresa vinha fazendo operações com CDBs sem registro contábil e sem lastro. O Banco Central determinou a abertura de processo administrativo e a criação de uma comissão para proceder o inquérito. O mercado financeiro refletiu hoje a tendência do governo em acomodar a previsão inflacionária sinalizada pela OTN fiscal em 24,04%. Caso a taxa se mantenha nesse nível, a taxa do over nos 2 últimos dias úteis do mês deverá se elevar um pouco. As atenções do mercado se voltaram todas para as decisões do Conselho Monetário Nacional e a possibilidade de queda dos ministros do PMDB. Não se espera para amanhã grandes alterações em relação ao quadro apresentado hoje. Os investidores do mercado de ações voltaram a comprar alguns papéis a preços mais atraentes e isso provocou alta nas bolsas de valores. No Rio, o IBV de fechamento foi de mais 3,7%. O volume de negócios somou 3,310 bilhões de cruzados. E em São Paulo, a bolsa fechou em alta de 4,9%. O volume de negócios foi de 3,381 bilhões de cruzados. O dólar no mercado paralelo do Rio de São Paulo foi cotado a 340 cruzados para compra e 345 para venda. O mercado financeiro viveu hoje um clima tenso, não apenas pela repercussão do pronunciamento do presidente Sarney, mas pela agitação desta tarde em Brasília, com os boatos de demissão de alguns ministros e a fala de Ulisses Guimarães. É que agosto está chegando. E ninguém brinca com agosto, mês imprevisível, diabólico, com a inflação prometendo entrar no Guinness Book. Sarney deixou as entrelinhas que pode vir chumbo grosso por aí. Ele alertou para os riscos de aumento do rombo nas contas públicas se forem aprovados todos os benefícios criados pela generosa Constituinte. Na reunião de hoje do Conselho Monetário Nacional, não foi feita ainda a distribuição da fatura da festa constituinte. Mas o governo já demonstrou que o crédito agrícola, por exemplo, terá que ser reduzido. Foi exatamente aí que a anistia da dívida pesou mais. Chumbo grosso ainda não veio, nem na economia, nem para os doleiros. A polícia não está disposta a gastar tempo e nem chumbo fino nessa história. Os responsáveis pela segurança pública entendem que não vale a pena dar o remédio para combater o espirro. É preciso cortar a gripe. Os Estados Unidos ameaçam o Brasil de retaliações comerciais caso o país não abra o registro de patentes para produtos estrangeiros. Só que por trás disso está a perda de mercado dos produtos farmacêuticos norte-americanos aqui no Brasil. Nós vamos conferir em instantes. Ponto de Vista, com Salomão Schwartzman. Um oferecimento de Citi Renda, a conta do Citibank que rende juros da noite para o dia, automaticamente. Bem, está na hora de sair para trabalhar. Mas antes, eu quero te dar uma dica. Você também pode ganhar dinheiro à noite como eu, sem precisar comprar boate. Aliás, sem ter nenhum trabalho. Basta ter uma conta no Citibank. Lá seu dinheiro rende juros da noite para o dia, todo dia. É o que se chama Citi Renda. Ah, você já tem conta no Citibank? Então boa noite e até amanhã. Um novo saldo, um saldo maior. Citi Renda, a conta que rende juros da noite para o dia automaticamente. Nesta quinta, em Conexão Internacional, o superastro do rock Elton John. A infância, a carreira de sucesso, o casamento, a paixão pelo futebol. Clips
do novo disco. Elton John em Conexão Internacional, nesta quinta, 11 da noite. Esse é o Bic Chama. Ele acende 3 mil vezes ou mais. E este é o caçula, o Mini Bic. É pequenininho, mas tem um grande poder de fogo. O grande tem suas vantagens. E o pequeno, pequeno. Ai, que gracinha de biquinho. Posso ficar com ele? Com licença. Ele é lindo. Comprei pra você. Bic Chama e Mini Bic, o grande e o pequeno charme da Bic. Economize com seu Fiat. Por 11.990, substituímos até 10 peças, regulamos completamente o motor e verificamos 45 partes do seu Fiat. Aproveite, é a revisão mais barata do mercado. Além de ver, você pode viver New York. Descubra todo o charme da Big Apple pela Stella Barros Turismo. Um roteiro completo com mini cruzeiro pela Baía de Manhattan e um city tour de compras pelas mais famosas boutiques e lojas. Como roteiro opcional, você pode ir a Atlantic City e tentar a sorte num dos maiores cassinos dos Estados Unidos. Prove toda a tentação de New York pela Stella Barros Turismo. Ligue grátis de qualquer parte do Brasil. 011-810-19. Economize com seu Fiat. Por 11.990, substituímos até 10 peças, regulamos completamente o motor e verificamos 45 partes do seu Fiat. Aproveite, é a revisão mais barata do mercado. Quem quer comemorar comigo? Comemorar o quê? Eu não vou mais morar com vocês. O quê? Isso é motivo pra comemorar? Mas é por um bom motivo. Ai, fala logo. Meu gente, vocês são minhas melhores amigas. Foi incrível esse tempo que nós moramos juntos. Ai, mas sério? Eu adoro você. Não, pronto, vai. Mas eu estou pensando, eu e o Guilherme. Ah, não. Nós vamos morar juntos. Bons amigos merecem Smirnoff. Economize com seu Fiat. Por 11.990, substituímos até 10 peças, regulamos completamente o motor e verificamos 45 partes do seu Fiat. Aproveite, é a revisão mais barata do mercado. Dia 6, você vai saborear a nova delícia da Manchete. Milkshake. Via Negromonte, Biquíni Cavadão, Vivers, Silvinho, Sarajane, Pepeu Gomes, Roberto Leal, João Penque e seus biquinhos, Elimar Santos, Evandro Mesquita, Catita e Marito. Milkshake, uma mistura de juventude, alegria e muito som. Estreia dia 6, sábado, 4 da tarde. Já estão sendo desembarcados no Porto do Rio de Janeiro 15 mil toneladas métricas de trilhos. A Companhia Siderúrgica Nacional não aceitou a encomenda dos trilhos e o Brasil teve que importá-los da Polônia. Segundo o presidente da Rede Ferroviária Federal, Paulo Munhoz da Rocha, a Ferrovia do Aço estará pronta em dezembro deste ano. O comércio paulista está em festa. As vendas subiram 6,98% em junho em relação ao mês anterior. Segundo a Federação do Comércio do Estado de São Paulo, à exceção da área de cine, foto, som e óticas, os demais ramos apresentaram um bom crescimento com destaque para as concessionárias de automóveis. Mas a alegria do comerciante paulista durou pouco. O desempenho do comércio nos 6 primeiros meses do ano registrou uma queda de 4,48%, considerada pela federação como preocupante, principalmente porque o maior declínio foi nas vendas de bens de consumo essencial. Os sulistas estão ameaçados de ficar no escuro. Isso sem contar que o frio pode apertar com a falta de calefação. É que a guerra dos funcionários da Eletrosul pelo pagamento das URPs pode pegar fogo. Os eletricitários entraram em greve hoje à noite, por tempo indeterminado, e ameaçam um blackout no Paraná, em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. A previsão é de que haja uma queda de até 30% no fornecimento de energia. Isso de imediato, porque não existe nenhum esquema emergencial para substituição dos grevistas. E os funcionários do Banco do Brasil resolveram que a greve vai continuar em todo o país até que a direção do banco pague a URP de abril e maio. Segundo o presidente do Sindicato dos Bancários, em todas as capitais, as agências estiveram fechadas. No interior, cerca de 80% dos funcionários não trabalharam. Os servidores civis e militares não estão podendo receber os vencimentos por causa da greve. E o presidente do Banco do Brasil, Mário Berard, confirmou o que já havia dito. Vai cumprir a lei e aguardar a decisão da Justiça.
Eu não faço nada que possa sequer parecer descumprimento da lei. Não vou fazer. E nessas conversas hoje, então, agora com o ministro Maílson. Sim, nós estamos aguardando a interpretação da Procuradoria de Fazenda, que no âmbito do Ministério e o Banco do Brasil como empresa vinculada, é a pessoa capacitada a fazer uma interpretação dos termos do acordo firmado pelo Banco Meridiano. Se o Brasil ceder à pressão dos Estados Unidos e reconhecer produtos estrangeiros, a indústria farmacêutica nacional pode entrar em processo de estagnação. É o que afirmou hoje no Rio o presidente do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, Márcio Arruda. O presidente do INPI não acredita que o governo adote qualquer mudança brusca na política do setor. Também o presidente da Associação dos Laboratórios Farmacêuticos espera que o governo brasileiro não ceda às pressões dos americanos. Adilson Martins Xavier não vê razão para retaliações, uma vez que os produtos farmacêuticos estrangeiros já ocupam 85% do mercado nacional. Um ato truculento, inoportuno, sem mérito, sem razão, sem justificativa. O Brasil não reconhece patentes desde 1945. Nessa ocasião, a divisão no mercado farmacêutico brasileiro era perfeitamente proporcional entre as empresas nacionais e as empresas estrangeiras. De lá para cá, houve uma evolução muito grande das empresas estrangeiras, que atingem a 85% do mercado, contra 15% das empresas nacionais. Mas apesar das preocupações, os empresários acreditam que muita coisa pode mudar até a audiência em setembro para se decidir sobre as retaliações. A indústria de calçados, por exemplo, acha que o mocassim, carro-chefe das exportações, pode sair da lista de sanções norte-americanas, enquanto a indústria de celulose já visa novos mercados. Por enquanto, tudo não passa de especulação. A questão das patentes só pode ser definida através de uma lei federal. No momento, os Estados Unidos quer forçar retaliações porque sente que os seus produtos, as suas propriedades intelectuais não estariam suficientemente protegidas no Brasil, a mim me parece que o primeiro ponto a discutir é a parte legal. E só quem pode fazer leis é o legislativo. Quer dizer, sem uma lei que diga isso sim, aquilo não, as discussões apenas são um caminho de debates, mas não vão resolver sem uma legislação especial que defina o problema. No dia 8 de setembro, em Washington, acontece a primeira audiência pública. Vai ser a chance dos empresários brasileiros discutirem com representantes do governo e empresários americanos as retaliações. As opiniões são de que nem tudo está perdido. Se o setor de celulose e papel não for afastado dessa retaliação, eu tenho certeza que nós conseguiremos facilmente colocar a produção em outros países. As negociações de paz entre o Irã e o Iraque não vão nada bem. O Iraque quer negociações diretas com o Irã sem a interferência das Nações Unidas. O Irã, por sua vez, só negocia se o Iraque retirar as tropas do país. Enquanto isso, no Golfo Pérsico, Irã e Iraque continuam a se matar. É o que nós vamos ver em instantes. Nesta quinta, o cometa agita Araxá e apavora a família de Costa Pinto. Você acha que há mesmo necessidade de ficar a noite inteira aqui ajoelhado rezando? O reencontro de Josefa e Avelino. Você já não sente mais o mesmo por mim? Eu te amo. Dona Beija, nesta quinta, 9h30 da noite. Dona Beija. O oferecimento... Del Rio sabe tudo o que você quer de uma lingerie. Seiva de alfazema da Febo. Desperta o prazer de ser mulher. Melita, a única que faz tudo para você tomar o melhor café. Minas, a riqueza de várias culturas reunidas num só povo. Minas, uma só. Estamos na Via Dutra, o acesso mais fácil ao seu caminhão forte. No quilômetro 15,5, pare. Vamos entrar na Iguave Caminhões. Na Iguave você leva o seu Ford com um caminhão de vantagens. A Iguave topa qualquer negócio. Recebemos o seu caminhão usado de qualquer marca.
Não perca tempo. Caminhão Ford é na Iguave Caminhões da Via Dutra. O melhor caminho para o melhor caminhão. Telefone 767-3232. Churrascaria Gaúcha, o melhor e mais tradicional rodízio de carnes do Rio. Aqui você encontra um ambiente agradável e acolhedor com amplos salões refrigerados. Gaúcha, o ponto de encontro para quem quer saborear as melhores e mais deliciosas carnes. Sem couvert artístico, música ao vivo e pista de dança. Você saboreia o melhor rodízio de carnes do Rio. Gaúcha, a pioneira em churrasco rodízio. Laranjeira 114, estacionamento próprio. Nada como o tempo para mostrar a força de uma ideia, a solidez de um negócio. Grupo Cédula, um quarto de século desenvolvendo negócios, fazendo amigos. Xingu, o compacto da série mais premiada da TV. Qualidade Manchete Vídeo. Dia 6, a nova delícia da Manchete. Milkshake. Desprezo. O dia de Barão Vermelho. Rosana, Dominó, Nico Rezende, Ego Trip, Kátia, Paralamas do Sucesso, Zero, Eduardo do Sec, Kit Abelha. Milkshake, uma mistura de brotos, gatinhas e muito som. Estreia dia 6, sábado, 4 da tarde. É sempre tempo de amar. Manchete, a imagem e o som do carinho. Vamos ver agora os fatos que mereceram destaque no mundo nesta quarta-feira. No Japão, guindaste resgata do fundo do mar um barco pesqueiro que afundou há 4 dias. A embarcação foi a pique depois de bater com um submarino. 30 pessoas morreram e 10 ficaram feridas. Nos Estados Unidos, um incêndio destrói o Parque Florestal de Yellowstone em 10 lugares diferentes. O fogo foi provocado por relâmpagos e está sendo combatido por 500 bombeiros. Chega a Washington o primeiro-ministro da Hungria, Karol Gross. Ele foi recebido pelo presidente Reagan e pretende estreitar os laços econômicos entre os dois países. Em Cuba, o líder Fidel Castro diz ao povo que se prepare para receber os soldados cubanos que estão em Angola se o Tratado de Paz for assinado. Ele disse também que o seu país não é obrigado a copiar as reformas do líder soviético Mikhail Gorbachev. E na Nicarágua, o jornal da oposição La Prensa reabre depois de 15 dias fechado pelo governo sandinista. O jornal foi acusado de publicar uma manifestação que, segundo o governo, fazia parte de um plano para desestabilizar o país. Mais um escândalo ronda a Casa Branca. O presidente Reagan estaria agindo secretamente para derrubar o chefe das Forças Armadas e homem forte do Panamá, o general Manuel Antônio Noriega, que deu um golpe há 5 meses. Segundo a notícia divulgada hoje pelo jornal The Washington Post, Reagan assinou um documento secreto autorizando novas medidas não especificadas para restabelecer um governo democrático no Panamá. A Casa Branca não quis comentar a notícia, mas insistiu que não estão previstas novas ações contra Noriega. Prosseguem na ONU as negociações de paz para o fim dos 8 anos de guerra entre o Irã e o Iraque no Golfo Pérsico. Hoje o Irã anunciou que 1.200 soldados iraquianos morreram ou ficaram feridos em combates na fronteira. O chanceler iraniano Ali Velayat renovou as acusações de que o Iraque continua empregando armas químicas na frente de combate e afirmou também que os iraquianos tentam colocar travas nas conversações de paz. O governo Reagan não vai liberar $1 bilhão em bens iranianos que estão congelados em bancos daqui, em troca dos reféns norte-americanos que aliados do Irã mantêm presos em Beirute. É a palavra oficial do porta-voz da Casa Branca, rejeitando uma proposta feita por Teherã. O governo do Ayatollah parece interessado em ligar a questão dos reféns às negociações em andamento na ONU para acabar com a guerra com o Iraque. Hoje, o ministro das Relações Exteriores iraquiano chegou às Nações Unidas, dizendo que só aceita um cessar-fogo se negociar diretamente com o Irã. Por enquanto, ele conversa apenas com os intermediários, o embaixador brasileiro Paulo Nogueira Batista e o secretário-geral da ONU, Javier Pérez de Cuellar. Já o enviado do Irã, ministro Ali Velayat, que também veio à ONU no final da tarde,
diz que é impossível negociar enquanto tropas do Iraque continuarem em território iraniano, numa ofensiva aparentemente destinada a capturar mais prisioneiros antes de cessar fogo. Isso porque o Iraque parece estar disposto a tirar o máximo proveito possível da maré favorável às suas tropas na guerra. Por isso, o embaixador brasileiro Paulo Nogueira Batista, que este mês é também o presidente do Conselho de Segurança, prevê que este será o primeiro ponto das conversações entre as duas partes aqui na ONU. A guerra ainda continua, infelizmente, e tecnicamente é possível que haja operações. E o objetivo nosso do Conselho de Segurança é pressionar as partes no sentido de obter de cada um desses países o máximo de contenção em matéria de operações militares, a fim de que se crie um clima propício aos acertos a respeito do início do cessar-fogo. Contrariando os rumores de que estaria em coma, o Ayatollah Khomeini fez uma aparição e mostrou que, apesar da saúde precária, ainda está vivinho da Silva. Há 2 dias, Khomeini abençoou centenas de voluntários iranianos. Sempre apoiado nos mulás, o Ayatollah andou com dificuldades até a cadeira. No rosto, uma expressão de cansaço mostrava que a luta contra a doença é grande. Informações não confirmadas falam que ele está com câncer na próstata e em fase terminal. Os voluntários gritavam para o líder: "Vida longa, Khomeini!" Agentes federais americanos apreenderam 2 toneladas de cocaína avaliadas em cerca de 26 bilhões de cruzados. 3 traficantes foram presos. Para a apreensão, os policiais fingiram que também eram traficantes e fizeram a encomenda por telefone. A carga chegou em um avião particular. A polícia não quis contar os detalhes da operação, mas disse que está atrás de um dos líderes do cartel de Medellín, González Rigas Gatiel, que já foi capa da revista Fortune pela riqueza que conseguiu acumular. A cocaína apreendida foi encomendada a este grupo de traficantes colombianos. No segundo dia do julgamento dos responsáveis pela Guerra das Malvinas, a Câmara Federal de Justiça ouviu a defesa do general Galtieri. Com o general, mais 5 oficiais vão sentar no banco dos réus nas próximas 3 semanas. Entre eles, os ex-chefes da penúltima junta militar, o almirante Jorge Anaya, o brigadeiro Basílio Lamidoso e Galtieri. O promotor Luiz Moreno Ocampo acusa os militares de não terem um plano para enfrentar uma eventual reação da Inglaterra, como de fato aconteceu, e de retirarem a Marinha do teatro de guerra em pleno conflito pelo controle do arquipélago. As sentenças só deverão ser anunciadas daqui a 2 meses. O presidente da Constituinte, deputado Ulisses Guimarães, respondeu hoje com um discurso em plenário às críticas do presidente Sarney ao projeto da nova Constituição. O deputado lembrou no discurso que os constituintes ali estavam com o voto do povo para fazer uma Constituição e não para ter medo. Foi aplaudido de pé. A resposta de Ulisses às críticas do governo nós vamos ver em instantes. Verlande, instinto em liberdade, misteriosa e refrescante, linha masculina Verlande. Deu duro? Tome um Dreyer, desce macio e reanima. Pastilhas Vicky, diga adeus ao bichinho do com Pastilhas Vicky. Oferecem Brasil e Noruega ao vivo. O primeiro amistoso da nova seleção brasileira na excursão à Europa. Jorginho, Romário, Giovani, Edmar. Sangue novo fervendo nos gramados europeus. É a arrancada brasileira para a Copa do Mundo. Brasil e Noruega ao vivo, direto de Oslo, nesta quinta, 2 da tarde. Hoje é aniversário do Zeca. Ele deu um aumento pra meu cartão. A gente resolveu dar de presente pra ele um TV Mitsubishi. TV Mitsubishi não tem. Nós queremos Mitsubishi. Olha, é tudo a mesma coisa, entende? Não é não. Na minha casa tem um TV Mitsubishi há anos e a imagem continua tão boa como no primeiro dia. Olha, menina, essa história de que o TV Mitsubishi é melhor que os outros... Olha, essa história vai dar bolo. Vale a pena brigar por um Mitsubishi. Velhice. Tempo de produtividade, eficiência, vigor, alegria. Depende de como se vê. A Casa São Luís para a Velhice está dividindo com você a responsabilidade de manter cerca de 500 velhinhos
num clima de paz, entretenimento e saúde. Ao pagar a conta de gás, contribua para a Casa São Luís. Aceite esta responsabilidade. 500 sorrisos agradecem. Os grandes sucessos de Djavan estão reunidos agora num só LP. O amor é um grande laço, meu bem querer. Ai, quanto querer. Eu quero ver o pôr do sol. Pétala, o melhor de Djavan, em discos e fitas CBS. Quando se perde a audição, perde-se o contato com a vida. Perde-se detalhes importantes e você começa a sentir-se isolado. Ouça melhor com o aparelho do futuro, o novo Saitec, personalizado, produzido em prata e ouro, com circuitos selecionados por computador que o Centro Auditivo Telex está lançando com exclusividade em comemoração aos seus 40 anos de bom serviço. Faça-nos uma visita e ouça bem a música da vida. O negócio é a gente fazer igual a Titiolina lá na Itália. As atrizes pornôs têm representantes na Câmara dos Deputados, por que nós não poderemos ter? Vem aí, olho por olho. As palavras de ontem do presidente Sarney ainda repercutiam hoje no Senado. 3 senadores defendiam as críticas feitas por Sarney à Constituinte. João Calmon, do PMDB Capixaba, Leopoldo Pérez, do PMDB Amazonense e Saldanha Derzi, líder do governo no Senado. Por outro lado, o senador paraense Almir Gabriel dizia: o discurso foi colocado no momento indevido, o que dá à população a ideia de que os constituintes são irresponsáveis. Mas o senador Ronan Tito preferiu ser ponderado e admitiu que o artigo da anistia fiscal não deveria ter passado no primeiro turno. Mais comedido, o presidente da CNBB, Dom Luciano Mendes, disse que o pronunciamento do presidente Sarney merece reflexão e acrescentou: enquanto não houver convergência de todas as forças nacionais para dizer sim à expectativa do povo, eu prefiro não fazer comentários. O presidente da Constituinte, sem se referir diretamente ao discurso do presidente Sarney, fez uma defesa veemente da nova carta. As palavras do Dr. Ulisses foram proferidas na sessão de hoje da Constituinte. À noite, elas foram mostradas à nação em cadeia nacional de rádio e televisão. A governabilidade está no social. A fome, a miséria, a ignorância, a doença inassistida são ingovernáveis. A injustiça social é a negação do governo e a condenação do governo. Esta será a Constituição cidadã, porque recuperará como cidadãos milhões de brasileiros. Esta Constituição, o povo brasileiro me autoriza a proclamá-la. Não ficará como bela estátua inacabada, mutilada ou profanada. O povo nos mandou aqui para fazê-la, não para ter medo. Contra a vontade dos líderes do governo, do PFL e do PDS, o deputado Ulisses Guimarães confirmava em pouco tempo o apoio maciço ao resultado dos trabalhos da Constituinte. O resultado aí no painel eletrônico significa que a Constituinte não corre mais o risco de ter que voltar a estaca zero. Foram 403 votos a favor deste projeto aqui, discutido e votado nos últimos 17 meses. Agora, quem quiser mudar alguma coisa nele vai ter que reunir 280 votos ali no plenário. O presidente Sarney não ouviu o pronunciamento do deputado Ulisses Guimarães porque estava em Urucu, no Alto Amazonas. Na chegada do presidente em Brasília, líderes do Centrão foram recepcioná-lo. Lá, o ministro Antônio Carlos Magalhães ironizou o discurso do doutor Ulisses e criticou duramente o ministro da Previdência, Renato Archer. O presidente Sarney chegou a Brasília sem querer dar entrevistas. Na própria base aérea, ele recebeu do porta-voz da presidência o discurso feito hoje pelo presidente da Constituinte, Ulisses Guimarães. Leu, conversou durante meia hora com seus assessores mais próximos
mas saiu sem fazer observações para a imprensa. Os comentários do discurso do presidente da Constituinte, Ulisses Guimarães, ficaram por conta dos consultores políticos do presidente Sarney, os ministros da Habitação e Urbanismo, Prisco Viana, e das Comunicações, Antônio Carlos Magalhães, que aproveitou para atacar o ministro da Previdência, Renato Acher, ligado ao deputado Ulisses Guimarães. Evidentemente, eu acho que existem pessoas no governo que não devem se sentir bem mais no governo. Quem, por exemplo? Eu acho o ministro Renato Acher. Você acha que ele deveria pedir demissão agora? Eu acho que ele já deveria ter pedido demissão na medida em que ele não se comporta com a lealdade que qualquer ministro deve ter para com o presidente da República. O presidente Ulisses Guimarães respondeu com dureza para o presidente Sarney. Eu não achei que houvesse dureza não. Acho que ele respondeu com o caldo verde e o bacalhau, que ele se lembrou, acho que inspirado talvez no deputado Zé Lourenço, tratou desse assunto. E ao final ele respondeu pensando na convenção do PMDB, o que está certo. Agora, o senhor como líder do governo, como é que viu a votação de hoje? Quer dizer, a vitória... Líder do governo, sou líder do PFL. Líder do PFL, mas que representa os interesses do governo. Uma vitória, não há como negar, uma vitória estrondosa do deputado Ulisses Guimarães. As crianças de Cabo Frio brincam há uma semana com um objeto não identificado que aterrissou na Praia do Foguete, no litoral fluminense. O OVNI parece com isopor